botar uma música diferente pra me quebrar. Eu imagino aquela sexta. Aí eu boto aquele bota. Ah, não sei isso aí não, Pedrinho. Mas você é dois pro lado, dois pro outro, cara. Você levanta aí, vai. Aqui, ó. Isso, moleque. Isso, tá. Vai vindo, vai. Aí incrementou, ó. Incrementou, moleque. Que isso, pô? Sexta-feira, começando o nosso Donos da Bola. Programa que é titular na sua hora do almoço. É 10 e a faixa. Igual meu convidado que tá aqui hoje. Meu lateral, não mostra ele ainda não. Se bem que já mostrou, né? Com essa zona aqui no início do programa. O Botafogo. Vai, Pedrinho, que você tá doido pra botar o hino que eu sei. Vai, Pedrinho. Aê! É isso aí, Pedrinho. Fogão classificou na Copa do Brasil, botou um dinheirinho no bolso, fez 2-0 no Ipiranga e vai pegar o Malvadão no domingo. A gente vai falar para um caçamba desse jogo de domingo, desse clássico. A gente vai falar a gente tem uma arte para comparar o Vojvoda e o Diniz, que vão se enfrentar, os dois tricolores, o do maior do Nordeste, Fortaleza, contra o Flusão. Mas a gente vai mostrar pra vocês, claro, como é que foi a vitória do Botafogo. Mas não é agora, porque tem enquete. Ou a gente vai botar primeiro o VT? Não sei. Vamos de enquete. Mais perdido que... Bota na tela aí, enquete. Quem chega com mais moral para o clássico de domingo? Boa pergunta, Joãozinho, com mais moral. Não é quem é favorito, é quem tem mais moral. Porque clássico às vezes não tem, né? O Flamengo, que vem de uma goleada de 8... ou o Botafogo, que vem de um 4-0 no agregado, né? Sim. 4-0 no agregado. E aí, bigode de Nescau? Boa tarde. Esse bigodinho de Nescau. Muito Falaram que o Zé do Zap da rádio é o bigode de Todinho, que ele é o seu filho. É, porque o dele é mais ralinho, né? É o quê? O bigode dele é mais ralinho, não é preenchido aqui igual o meu. Ah, que susto. Entendeu? É o leite tipo A, leite tipo... É, o meu é uma outra situação. Sabe que tem um leite que é difícil de achar, né? O leite tipo raro. É mesmo? Tipo raro é difícil de achar pra caramba. É bom ter atenção, né? Ele vem do... Tá rindo, né? É o leite que vem lá da Massachusetts. Bom, Flávio Melo, leites à parte. É. Cálcio, né? Leite tem... É bom, né? Bom. Quem chega com mais moral pro clássico, bigode? Boa tarde pra você, GV. Boa tarde pro nosso convidado. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Boa tarde pra você que tá em casa. Cara, é difícil, mas eu vou ficar com o Botafogo com mais moral. Apesar do 8-2 do Flamengo, pelo fato do Botafogo não perder a 11 jogos e ter conquistado ontem... Tem aquele argumento de só estar pegando o Audax, pegando os times menores do campeonato da Taça Rio. Mas já pegou um São Paulo, já pegou um Bahia. Esse Ipiranga aí ganhou lá. Daqui a pouco a gente vai mostrar a tabela aqui, dos jogos que o Botafogo não tem que ver se vai dar espaço, né? Aí no telão, porque são 11 jogos. É bastante. Você acha que eles não sabem mexer na fonte, não? Pra diminuir? Não, porque eles estavam reclamando lá. Eles estavam reclamando hoje lá. Eu tava lá em cima. Eu tava lá em cima. Vai botar letra desse tamanho aqui. Eles estavam reclamando. Estúdio da Gardênia. Que 11 eram muitos jogos. Sem contar que foi a sexta vitória consecutiva do Botafogo. Isso, é bom. Então, nesse aspecto eu fico com o Botafogo. Mas você falou sobre favoritismo. Esse jogo eu acho bastante equilibrado. Até porque eu acho que o Flamengo vai mexer um pouco no time. Depois a gente vai falar sobre isso. O João tá falando que você tá no muro. Não tô no muro. Quem chega com mais moral, o Botafogo. Mas favoritismo, pra mim, é igual. Mas quem chega com mais moral, é o Botafogo. Abre o microfone e fala que você tá falando que ele tá na mureta. Vai, fala aí. Muretando, aí. Porque não é favoritismo, é moral. Então a moral eu já respondi, meu amigo João Lidton. Tome. Só porque eu falei que você achou que não ia dar espaço pra colocar as 11 vitórias do Botafogo, né? Tome. Toma lá da cá, né, João Lidton? Tá bom. Meu latera. Calma, gente. Calma. Vamos respirar, gente. Calma. João Lidton, calma, bigode. Nescau, calminha. É sexta-feira. Boa tarde, Getúlio. Um beijo no coração. Como é que foi a viagem? Trouxe o nosso tênis? Trouxe. Nosso tênis. Trouxe. Tá aqui, 42, certinho. Eu trouxe dele pra ele. Não, é igual ele pediu aqui no ar, cara. Ah, é? Eram é igual três. meu. Vocês compraram da feira, esse aí, a promoção? Eram 3, pô. Era meu, o do bigode e do Igor. Não vi isso não, Jorge. Não viu o nosso programa no dia? Não. Na tua viagem? Não vi não. Poxa sério. vida, cara. Que Vem cá, pena. por que o Pedrinho botou só love pro Atisson? Não sei, porque eu gosto do Bochecha, gostava do Claudinho, que pô, nosso irmão. Você Só love. É lógico, Você é importante, só né? love. A família toda, né? Amo minha família. Isso aí, isso é na colateral. Ó, os dois maiores goleiros que ele trabalhou na vida. 3. Três, né? A gente botou o Júlio porque a gente ficou com pena do Júlio. Pra dar moral. Buffon, Júlio César e eu. E aí, sem mureta? Não, sem mureta, cara. Assim, hoje o Flamengo tá voltando a crescer, tá voltando a ter a identidade que a gente sempre teve, sempre viu do Flamengo.
A gente sabe que a qualidade individual do Flamengo é maior do que a do Botafogo. Sim. O Botafogo está no grande momento, mas o Carioca deixou a gente preocupado. Então, assim, ele melhorou de alguns meses para cá. Vejo uma evolução bastante interessante no Botafogo. É um time que tem jogadores com muita qualidade, mas individualmente, a peça individual das duas equipes, o Flamengo tem superioridade para definir um clássico. Então, eu acredito que o Flamengo chega mais moral, até pelo fato da goleada. Fez um baita jogo contra o Inter. Sim. Foi bem. Não pode tomar um gol aos 50, né? Não, aos exatamente. 55. Aí, algumas coisas que o São Paulo vem corrigindo, vem melhorando no aspecto do time. Que o Flamengo estava sem aquela identidade, sem vontade. O time jogou uma decisão que parecia que era um time pequeno contra um time grande, que era o Fluminense. E o Flamengo não jogou, não competiu naquele jogo. Lá junto. E aí não é legal. Então, assim, hoje não. Hoje a gente já vê o próprio jogador da briga que o Gabigol teve. Briga não, discussão que teve Gabigol e o Thiago Maia já demonstra uma atitude dentro do campo. E isso demonstra que o time está querendo. Depois eles vão lá, se abraçam e a gente sabe como é que funciona. Briga normal. Hoje eu mandei o Flávio se lascar 3 vezes de manhã. Eu acredito que chega mais moral pelos últimos jogos do Flamengo. Muito bem, sem mureta. Então, um acha que é o Botafogo, o outro acha que é o Flamengo. E tudo que você precisa saber sobre o clássico, a gente vai trazer já, porque agora é hora de ver o VT do Thiago Carvalho, que fez uma matéria legal sobre a vitória do Fogão ontem à noite. Noite para mostrar serviço. Com 2 gols de vantagem no placar agregado, Luiz Castro escalou o time reserva contra o Ipiranga. Acho que é proporcionar aos jogadores mais jovens a aparição e iniciarem a sua caminhada de forma mais visível para os mídia do que aquilo que têm feito até então, que é guardá-los, trabalhá-los, fazê-los crescer, para depois os apresentar integrados numa equipa que os sustente. Sendo assim, nada de deixar a oportunidade passar. Apenas 4 minutos separam o apito inicial da bola na rede. Matheus Nascimento recebeu na área e guardou 1-0. O segundo só demorou para sair porque Kaique fechou o gol. Primeiro no chute a queima-roupa de Luiz Henrique. Depois parando Tietê dentro da área. Daniel Borges ficou na trave. O único titular em campo era Lucas Perry, que só precisou trabalhar aos 39 minutos. Para a segunda etapa, Luiz Castro promoveu mais mudanças. Matias Segovia tentou impressionar. Na tabela com Janderson, Vitor Sá desperdiçou. E quando menos se esperava, Perry precisou garantir o 0 no placar. E fico feliz nas oportunidades que o Ipiranga teve de finalizar e eu poder fazer as defesas. E para fechar a noite com festa carioca, Matias Segovia achou Janderson livre para marcar o primeiro gol dele com a camisa alvinegra. O Janderson era mais uma história de vida, em que eu fico muito feliz por ele ter feito o golo e é isso que nos marca para a vida, são essas histórias, nós podemos estar na história desses jogadores. Vitor Sá ainda teve tempo de carimbar a trave. Fim de jogo, 2-0 e classificação garantida. Com o resultado, o Botafogo chega a 11 jogos de invencibilidade. No próximo domingo tem clássico contra o Flamengo. E o alvinegro vai em busca de um feito inédito: vencer as 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O que ficou para trás, o que nós fizemos, não interessa nada para aquilo que é o nosso presente. Ficou para trás, nós não jogamos com o passado. Aquilo que provoca a série de vitórias, portanto, nós ganhando o que ganhamos, não quer dizer que ganhemos o que tem pela frente. Agora, temos mais confiança para o fazer. Bom, Botafogo ganhou, botou um dinheirinho no bolso. John Textor deve estar feliz, Luiz Castro, Botafogo 11 jogos de invencibilidade, poupou no jogo de ontem. Domingo tem o Flamengo, quinta-feira tem Sula contra LDU, no Nilton, no seu gramado, na sua casa, vai estar lotado. Será que ele vai poupar também contra o Flamengo no final de semana? Não acredito.
Acho que ele poupou ontem justamente para poder utilizar os principais jogadores no domingo contra o Flamengo. Sim. E aí, vamos parar pra pensar, vai jogar domingo e depois só joga quinta-feira, você tem um período aí considerável para você recuperar os seus jogadores. Então, acho que... Flamengo, LDU, Atlético Mineiro e Corinthians. A sequência. Sequência boa. E aí depois de time grande, pô. Depois tem César Valerro pela Sul-Americana, depois tem Fluminense. O mês de maio do Botafogo é um mês, Mas será então que quando no clássico ele não vai dar uma segurada em alguém? Não, acredito não. Eu tô com o Amêndola nesse pensamento. Até porque a ideia dele é pensar nesse clássico do final de semana contra o Flamengo. Porque, né, jogando quinta-feira à noite, teria pouco tempo para recuperação para jogar domingo, principalmente num clássico onde o Flamengo vem crescendo. Então, acredito que ele poupou exatamente pensando nisso. Mas, assim, olhando as qualidades, a individualidade e a qualidade dos jogadores do Botafogo, me chama muita atenção do 10, né, cara? Eu acho esse jogador aí, cara, ele baita jogador, visão de jogo. Esse jogador aí que fez o gol, que tem uma história de vida, o Janderson, incrível. É um jogador que, por não ter tido base, ele ainda vai evoluir muito. Pode ter certeza que ele vai dar muita alegria ao torcedor do Botafogo. Mas dá para evoluir no profissional? Essa movimentação dele buscando dentro dos dois zagueiros, buscando o passe em profundidade, que a gente fala, buscar o passe dentro da área. Ele entra dentro dos dois zagueiros para exatamente achar o momento certo do passe. E eu não vi só esse gol de ontem. E a finalização de quem entende. Eu busquei informações dele anteriores, né? Ele jogando no Maranhão, e é um jogador que ele vai crescer muscularmente, assim, por não ter tido a base, a alimentação, tudo isso ele vai ter agora regrado. E aí vai fazer com que ele cresça. Eu desejo muito sucesso para esse menino, cara. Porque a história de vida já é uma coisa bacana para a gente enaltecer. Desde pequeno ali correndo atrás, não desistiu do sonho dele. Sim. Foi lá vender bala para ajudar a família em casa. E aí um empresário acabou oportunizando ele para ele dar sequência. Então, assim, é um jogador que eu gosto. Primeira vez que eu vejo ele jogar, e depois eu fui buscar informações. Tem muito potencial, acho que ele vai crescer muito. E esse menino, né, cara, que joga aqui na ponta, aqui, esse aí, ó. Nossa, esse menino aí, cara. Esse é o Luiz Henrique. É o Luiz Henrique. Quando eu vi ele magrinho no Botafogo, quando ele começou lá atrás, aí uns 2, 3 anos atrás, eu acho que esse menino tem muito para evoluir, mas muito. Eu acho que ele precisa um pouco mais de oportunidade. Apesar dele estar sempre entrando e tudo, mas é um jogador que sabe fazer 1 contra 1 muito bem, tem crescido na parte da força, né? Você vê que a arrancada dele é muito boa. Esse aí que eu gostaria de ver um pouco mais, né? Perde muito gol. Exatamente. O Lacerda da Band News fica todo com ele. Mas sabe por quê? Ele é um menino que está maturando ainda, está precisando ainda entender esse processo. Mas a torcida... Ano passado ele teve muita chance. Não, então, assim, eu gostaria de ver ele um pouco mais... E ele é bom, né? Ele é bom jogador. Agora, esse jogador Janderson já vai tomar um espaço. O que me chamou a atenção no Janderson é que, assim, isso até é um dado, né? Que os treinadores de goleiros passam. O cara entra em diagonal, é batida cruzada. 90%. O Janderson, ele levanta a cabeça, não é esse não, gol. E ele dá aquela tirada forte aqui, ó, que mata o goleiro. E que até um grande passe do Segovia que tá em lua de mel com o torcedor. Ele é um jogador que está crescendo. Na hora que ele faz o gol, ele tem uma brincadeira ali que depois... A gente vai mostrar daqui a pouco a homenagem dele a Flávio Amêndola. Flávio Amêndola. Mas assim, você vê que a história de vida dele, todo mundo abraçando ele, né? Apesar dele não ter tido base, mas ele, olha lá, ele cortando entre os zagueiros. Olha só, Tia, se ele olha pro goleiro, aí dá aqui, ó. Exatamente, faz a chapa no canto. Lembrou muito, sabe quem? Um gol que poderia ter mudado no primeiro jogo o resultado. Foi contra o Flamengo, na final, Fluminense e Flamengo. O Ares entrou cara a cara exatamente. E ele tentou... Quem batia bem essa bola era o Tchotchomeri, Jean. Jean dava bem essa bola aqui. Dodô fazia muito bem. França. Olha só, beleza. Não, mentira. Não, você cruzava a bola por trás do gol, pô. Olha aqui. E aí minha bola, que eu tava sempre no banco atrás do gol, você cruzava... Olha aqui. Pagamos Botafogo e Ipiranga, Botafogo classificado. Quero falar de clássico. Sim. Eu quero falar de clássico. Joãozinho... Cadê aquela arte, Joãozinho, pra gente botar aqui pra poder contextualizar a discussão aqui? Porque o Flávio Amêndola Botafogo tá bem que tá de jogo. Beleza. Estão aqui os jogos que o Botafogo não perdeu, o que o torna invicto. Botafogo e Brasiliense. Portuguesa e Botafogo. Botafogo e Portuguesa. Audax e Botafogo. Quem é da minha idade vai lembrar. Magalhães. Magalhães e Botafogo. Você lembra? Tu é velho, MC Magalhães. Velho não, sou jovem. Tunaram Blazer.
Haru baby. Pegaram minha Roubaram minha caixa. cara de bombom. Todo mundo durou. Bota a batida aí, Pedrinho. Quem tu vai Magalhães. cantar aqui o Magalhães? Daqui a pouco a gente traz já. Bota aí, Pedrinho. Ó. Pedrinho hoje não veio. Pedrinho tá dormindo. Tá lá no Ih, olha Supervia. lá, ele tá... O que houve, Pedrinho? Deu ruim. Ih, Tá girando a Pedrinho. manivela, tá girando a Vai manivela. manivela. Vamos lá então, ó. Aí, ó. Aí chegou. Magalhães, roubaram minha caixa de bombom. Do serenata de amor. Esse Magalhães. Aquele reter. Aí, Magalhães. Botafogo e Magalhães 2x2. Magalhães e Botafogo. Botafogo 5 Audax 2. Ipiranga. Gente, daí, carne de pescoço foi o São Paulo. Que é grande, é um bom time, apesar de não estar jogando bem. O resto é obrigação. É, assim, o Faltou Magalhães... um resultado aí. Magalhães. Eu vou também. começar dali do Magalhães pra frente, né? Porque assim, o Botafogo no Campeonato Carioca não veio bem. Não, e aqui, E aí- Atisson, jogou contra esses times porque não classificou pro Exatamente, mata-mata. isso que eu ia falar, assim, na sequência, eu vou começar ali do Magalhães, que realmente era um momento bom do Botafogo, porque ali pra cima era obrigação. Era obrigação o Botafogo passar e ganhar e conseguir a vaga para o próximo ano da Copa do Brasil. Era obrigação. Passar da fase do Brasiliense, apesar do Brasiliense sempre fazer bons times, mas não estar no grande momento. Não. E Foi sofreu, sétimo, foi? E sofreu lá para ganhar, antes dessa fase aí do Brasiliense, sofreu para... O Sergipe, Sergipe. aquele jogo que o segundo tempo teve 6 horas. Exatamente. Aí, a partir dali, o Botafogo teve essa sequência, melhorou a partir do Magalhães. Aí sim, o time começou a ganhar corpo, começou a ganhar confiança, jogadores crescendo, evoluindo. Sim. Aí sim eu começo a também não teve, né? Teve mais tempo para trabalhar ali. Então, assim, eu acredito muito né, no trabalho Agora, desse treinador. Se pra cá, eu acho que o Botafogo tá no caminho certo. Eu Sim, gosto, sim. tem boas peças. Eu gosto do Castro, apesar Sim, de algum também discurso gosto. dele me deixar um pouco. Que ele tenta meio que. Né, como esse. Sim. Agora, se aqui o Botafogo teve uma facilidade a mais. Prestem atenção na sequência do Botafogo. Olha a fera aí, bicho. Ding viu? dong. Ó, primeiro jogo. Primeiro jogo. Ipiranga já foi. Flamengo, domingo. Aí. LDU, carne de pescoço. Atlético Mineiro, carne de pescoço. Corinthians, carne de pescoço. Goiás, beleza. Aí acho Mas que o assim, Atlético Mineiro e Corinthians não vem jogando bem, não, hein? Mas é É clássico. grande. jogo grande, né? é. São dois times grandes, de camisa forte. Jogar fora contra o Goiás não é simples. Lá a na gente sabe. Serrinha. Sim. Calor, clima seco, tu sabe. Fluminense, difícil. César Valerro. César, o tal do César, né? Isso. César Valerro, Cezinha. fora de casa. Lá no Peru. Lá vai ser lá mesmo? Vai lá no Peru. É? E com o Louco Abreu e tudo. Tá bom. Louco Abreu? O Louco Abreu é o treinador É o do César treinador, Valerro pô. lá do Peru. Ah, é? É, ué. Pô, que legal esse jogo, esse reencontro, hein? Já Não, já teve teve, agora pô. aqui, É que você cara. tava Você viajando. tava viajando, você não Ah, tava eu não- aqui. A gente dá um desconto pra você, fica tranquilo. Tirando Não, agora. eu sei disso, ó. Pegou o avião, chegou lá. Até porque tem um negócio de direitos, né? Então, se aqui, por Ah, é exemplo, quem verdade. passa é a Amazon ou a Paramount, lá não é. Então, quando você liga a TV lá, Não pode não ver. pode Não, mas fica bloquear. tranquilo, a gente. É, a gente ajuda. Fica tranquilo, a gente tá aqui pra te ajudar. América Mineiro. Difícil, mas é em casa. Dá mas pra fez vencer. um bom Mineiro, o América É. Mineiro, claro, né? América Mineiro. Não começou bem o Campeonato Brasileiro. Mas, né? mas tem bons nomes. Mas tem bons jogadores, tem bom Duas treinador. pancadinhas. E o Furacão fora. Aí é outra. Então vamos lá, vamos fazer ponto, vamos fazer conta. vamos. Vamos fazer conta. Pega a Bora, calculadora aí, pega a Celi. calculadora. Celi tá vigiando. Visitando a gente, nossa telespectadora Platinum, ela e o Márcio, marido dela. Daqui a pouco eu vou mostrar o presente que eu ganhei. Ah, que ganhei legal. presente. Aí sim, Ganhei ó. presente. Vamos lá. Pra gente não, né? Não, pra você não, ainda não. Mas depois, hein? Brasileiro só. Tá. São 3, 6, 9. Tô me sentindo Raul Gil fazendo aquele negócio de virar assim. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Desses 21 pontos, quantos pontos vocês acham que dá pra faturar o Botafogo de agora? Que é um Botafogo ajustadinho, jogando bem, com o Tiquinho jogando muita bola, com o menino que chegou o Segovia? Ah, o Janderson. o Janderson, com o Segovia jogando muita bola. Homenagem. Ah, outra coisa. O goleiro mais importante do Brasil hoje é o Perry. Você pode discutir o melhor. Tem o Fábio, tem o Cássio. Corta pra mim aqui. O goleiro mais importante do Brasil hoje é o Perry. Ontem, de novo, o Botafogo foi superior, mas ele fez defesas pontuais, em momentos pontuais, que aí era 1-1, Bela 2-1,
pegando muito. PR, você é o goleiro mais importante do Brasil, na minha opinião, e de muita gente. Muito obrigado, boa tarde. Não, verdade. Baita Você goleiro, concorda? belíssima contratação. Também concordo. Encaixou como uma luva dentro do contexto, porque o Gatito acabou tendo a lesão. Então, assim, quando o Gatito voltar, que eu acho um baita goleiro, vai brigar ali por posição, mas esse goleiro aí, pra mim, baita contratação. Vou ajudar pra vocês, hein? Ajuda. Pra não ficar longo. Do Flamengo até o Corinthians, 3-6-9. Acha que o Botafogo consegue meter 9 pontos aí? Não. Não, acho que 9 não, mas... Mas bola faz 5. 6. 9, pô. Até o Corinthians, 9. Eu vou de 6. 3, 6, 9 pontos pelo brasileiro. Eu acho que faz 5. Eu vou de 6. Eu acho que empata com Flamengo e Corinthians e ganha o Galo. Eu acho que Flamengo é muito difícil a gente prever, porque é clássico. Clássico, é. Acho que ganha do Galo e acho que ganha do Corinthians. Eu Os dois também. em casa, meu irmão. Tu Exatamente. imagina o Nilton aqui. Eu acho que ganha dos dois. O clássico é possível um empate, possível uma vitória. Já Tudo pensou pode, se o tudo Botafogo pode mete acontecer. 9 pra dentro, O Adilson? Flamengo vem num momento muito bom, mas eu acredito que consiga vencer esses dois jogos aí, Atlético Mineiro e Corinthians. Vamos ver a Copa do Brasil. Bota na tela a Copa do Brasil, Joãozinho. Olha lá. Botafogo 2-0 no Ipiranga classificado. Flamengo macetou o Maringá 8-2. Paysandu tomou de 3 do Flusão, que tá imparável. O dinizismo existe. O Nova Iguaçu tomou de 5 do América, tá eliminado. E o Volta Redonda que perdeu Naninho, Lelê, Pedrinho, não é mais o mesmo Volta Redonda, perdeu de 4-0 pro Bahia, já tinha perdido em casa, tá eliminado. Então temos Botafogo classificado, Flamengo classificado e Flusão classificado. É bom a gente frisar que esse jogo do América e do Volta Redonda, esse placar elástico só foi construído nos últimos 10, 15 minutos de jogo. Porque até então estava bem enroscado, o América tinha feito 1-0, o Bahia tinha feito 1-0, ainda estava tentando ter um pouco mais de superioridade no jogo, mas aí depois que fez o segundo, aí foi embora. Mas a gente também tem que parabenizar o Nova Iguaçu e o Volta Redonda pela campanha, a campanha de cada um, porque não é natural a gente ver times desse investimento exatamente, assim nessa você vê posição. time de Série D e Série C, Sim. né, que são os dois aqui do Rio de Janeiro. Os dois são de Série A, né, que é a América e o Bahia. É igual aqui, pô. Aí você... Série B. Você tá pegando assim, os dois grandes, 3 grandes do futebol carioca, né? Que é o Botafogo, Flamengo e Fluminense. O América é o terceiro de Minas. O Bahia, sim, é o primeiro da Bahia. Então, assim... Ô, Tirson, e eles passaram pra fases que o Vasco não passou. Não, então, assim, Volta Redonda. é de enaltecer. Se, eu estava até conversando com o Amêndola antes do programa, se esses times menores, né, tivessem um apoio até dos times grandes, por exemplo, jogadores que não atuariam nos times grandes, sub-20, sub-21, 22, 23, esses jogadores tipo o Janderson, que apareceu, surgiu, se tivesse essa ajuda, o clube pagando ali, os jogadores estariam em atividade, estaria ajudando os times menores, até mesmo para brigar de igual para igual ou chegar numa série melhor no Campeonato Brasileiro, né? Sair de uma série C para chegar numa B. Então, assim, eu acho que precisava um pouco mais dessa ajuda. Concordo com a Tirson. Ó, deixa aqui na tela por enquanto. Tudo que você precisa saber sobre o Clássico, a gente vai trazer daqui a pouco. Tati Tavares já tá na Gávea. Eu quero saber se o São Paulo vai repetir uma escalação. São 63, João? 4. 68 jogos que o São Paulo não repete uma escalação. 68! 68! Não, você não entendeu. Você não tá com cera no teu ouvido, não. Pode até tá. Dá um cotonete. 68 jogos que o Careca não repete uma escalação. Então ele não vai repetir. Que loucura, meu irmão. Se ele não repetiu em 68 jogos, então esquece. A Tati vai trazer pra gente. Parece que... Daqui a pouco a Tati traz. Me devolve o GVzinho aqui. Obrigado. Opa, cuidado aí. Vamos pro intervalo, volto já. Tati Tavares tá ao vivo na Gávea, hein? Tati tá ao vivo na Gávea. Eu quero saber se o Sampaoli vai repetir a escalação depois de 68 jogos ou se ele vai pro 69, Atirson. Opa, cuidado com o 69 aí. Calma aí. Olha o 69. Calma aí, me ajuda. Vamos falar desse clássico de domingo, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, jogaço. Tati Tavares já está na Gávea, porque só a Tati Tavares vai conseguir me responder. Que isso, hein, novinha? Tá toda produzida, sextou pra Tati Tavares. Ô, caramba! Tati Tavares, a pergunta que eu quero... Novinha, porque ela tem a metade da minha idade. Eu tô com 40 velho, Tati tem 24, 25 anos. Tati Tavares, será que Jorjão Sampaoli vai repetir a escalação pelo menos uma vez?
porque já tem 68 jogos, você sabe melhor que eu, que ele não repete a escalação. Será que nesse jogo de número 69 ele vai, enfim, repetir a escalação? Tati Tavares, todo mundo quer saber, Tati Tavares. Boa tarde. Oi, GV, boa tarde para você, Flávio, a Tirso, a todos ligados aqui nos Donos da Bola. Olha, eu já te respondo de imediato, ele não vai repetir, né? Ele não repete escalação, já são 3 jogos e sempre escalações diferentes e também vai mudando o esquema tático, né, durante as partidas. Ele que tem 3 jogos aí no comando do Flamengo com 2 vitórias, né, contra o Maringá e também o Nublense e uma derrota para o Internacional. Mas nessa partida contra o Botafogo, o primeiro clássico do Sampaoli no comando do Flamengo, ele não vai repetir a escalação. Ele falou também em entrevista coletiva sobre isso, depois do duelo contra o Maringá. Apesar da boa atuação, a goleada, o Flamengo ficou bem mais tranquilo, né? Já classificado nas oitavas da Copa do Brasil, mas ele já prevê mudanças e melhor do que eu para falar isso para você, GV, e para todos os flamenguistas que estão nos assistindo agora, é o próprio Sampaoli. Vamos ouvir um pouquinho dele falando justamente sobre a questão da escalação. Penso que o jogo do domingo, um clássico importante com Botafogo. Penso que no jogo de domingo temos que modificar muita coisa, porque senão vamos oscilar. Com pouco tempo de treino é difícil, mas estamos evoluindo bem. Eu acredito que vai evoluindo bem. Bom, como ele disse aí, não vai repetir, ele teme aí pelo time oscilar, vem fazendo muitas variações táticas. Eu estava conversando de manhã com o Flávio na redação, né, justamente sobre isso. Ele que vem mexendo bastante no time, vem fazendo rodízio, tá buscando também, GV, uma sintonia ali pro Gabigol e pro Pedro, né? O Pedro que está se consolidando como artilheiro, já marcou 21 gols nessa temporada, é o artilheiro do Brasil, ultrapassou o Germancano, tá uma briga boa ali, e o Gabigol tá fazendo mais aquela função de 10 mesmo, né? Aquele 10 clássico, saindo da área, criando jogadas. Não me parece que o Gabigol está muito satisfeito com isso. Eu vi ontem aqui nos Donos da Bola vocês conversando bastante em relação até a postagem que ele fez, né? Pro Arrascaeta, dizendo que só o Arrascaeta acha ele em campo. Acredito que o Gabigol quer marcar gols, né? Até pelo nome dele já diz isso, esse apelido aí que ele carrega, traz esse peso para ser um marcador, mas no momento o Pedro vem se destacando e o Sampaoli está tentando encontrar uma sintonia, até porque Pedro e Gabigol estão dando certo juntos com ele, mas ele falou um pouquinho também sobre isso, a gente vai ouvir agora. Conjuntamente com Pedro terão que compatibilizar. Ele precisará com o Pedro se compatibilizar. É uma responsabilidade do treinador fazer com que essa dupla de ataque faça com os gols muitos pontos para o clube. Muitos pontos para o clube. Bom, e o argentino tem um desfalque importante para essa partida contra o Botafogo no domingo no Maracanã. Isso porque o Varela tá com um problema no quadril, vai passar por uma cirurgia no sábado. E com isso, o único lateral direito disponível no elenco é o garoto Wesley, que inclusive vem apresentando um bom futebol, né? O torcedor tá gostando bastante do Wesley. Lembrando que o Mateuzinho tá no departamento médico, ainda se recuperando de lesão. Então, o Flamengo apenas com um lateral direito e, como bem lembrou o Flávio também, apenas um lateral esquerdo também, né? O Ayrton Lucas, que está se destacando bastante, só que o calendário é apertado, então o Flamengo já joga no meio da próxima semana, né? Na quinta-feira, com o Racing na Argentina, e até por isso o Sampaoli está tentando fazer esse rodízio para não desgastar ninguém. Com isso, o Léo Pereira, que não iniciou a última partida, né, com um desconforto na coxa, tem chance de começar jogando contra o Botafogo. O próprio Rodrigo Caio, lembrando que o Davi Luiz veio também de uma lesão na coxa para jogar contra o Maringá. O Rodrigo Caio, inclusive, deu entrevista para a Flá TV, ele que está no Flamengo desde 2019, sabe muito bem como que é enfrentar o rival, né? Flamengo e Botafogo, um jogo sempre muito pegado, um jogo físico, e ele falou justamente sobre isso. Vamos ouvir o Rodrigo Caio. A gente sabe que o jogo contra o Botafogo é sempre muito físico, é uma disputa muito dura nas jogadas, e a gente precisa estar muito preparado para isso, sabendo que temos uma forma de jogar e isso é inegociável. Gostamos de ficar com a bola, então parte desse momento do jogo, e que a gente possa fazer uma grande partida, se preparar. Bom,
Marinho, Cebolinha, Matheus França, tem várias opções no banco de reservas. Na defesa também tem Pablo, tem Rodrigo Caio, tem Léo Pereira, Davi Luiz, Fabrício Bruno. Ele está muito bem servido de elenco e vai tentar aí fazer uma mexida. Provavelmente vai mudar bastante também o esquema. É sempre um mistério aí saber o time do Sampaoli. Lembrando que ele treina no dia da partida, então o Flamengo vai treinar antes do duelo com o Botafogo no domingo. É meio assim como o Jorge Jesus fazia, tem treino no domingo também, não tem descanso pra ninguém. E antes de entregar pra você, GV, queria fazer uma cobrança aqui, tá? Porque eu não ganhei nenhum presente dos Estados Unidos, nada, não ganhei um chocolate. A Alan tá fazendo sinal aqui pra mim, também que não ganhou nada. Eu sei que você tem seus preferidos, mas fiquei chateada que eu não ganhei nada, tá bom? Volto com você. Pega ela, vovó. A língua é o chicote das pernas, tá? O seu chocolate estava lá, agora eu vou comer todo na sobremesa. Obrigado, Tati. Beijo, amor. Obrigado pela aula das informações. Vou comer, eu trouxe um Toblerone pra ela. Sabe o que é Toblerone? Sei. Tava em promoção no Free Shop. Pô, só por isso? Aquele que é um triângulo. Mas só porque tava em promoção, pô? É, porque né, eu não joguei na Juventus, pô. Então, mas, pô, você é o apresentador da Band, Santos. Caramba. Tá maluco? Isso aqui é filantropia. Tá maluco, esquece. Tá maluco, ó. Você tá aqui voando. Cadê o... E eu tava escutando na rádio hoje que você tá querendo aí da família... Herança, né? Escutei essa parada aí. Essa fila aí, né, pai? Aliás, É bom, né? É bom, hoje é dia da sogra. Beijo pra Olha aí, sogra. beijo pra nossas sogras. Dia da sogra. Não, todo mundo tem sogra aqui. Silêncio no estúdio. Beijo pra nossas sogras. Ah, é? Tá assim, ó. Não, eu quis dizer... Dia da sogra, aqui, ó. Que vacilão, O que cara. é isso aqui? Pô, não faz isso não. Essa é a cobra, né? Já é, não, esquece. Qual é a sua cobra preferida? Não, que isso, rapaz. Eu não gosto de cobra, não. Esse negócio é perigoso. Sabe quem é perigoso? Esses dois aqui. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é perigoso. Aí você me quebra também, né? Aí. Fica no meu ouvido me perturbando aqui. Fala do Pedro. Aí eu falo, Pedro, vamos lá. Artilheiro do Brasil, primeirão. Ai, Leandro! 21 gols na temporada. Cano com 20, o que tem de gente fazendo L aí. Lelê com 15. Hulk com 14. Roger Guedes com 13. Martim Lutero. Martim Lutero com 12. Que isso, você tá voando, hein? Esquece, Cara, né? o Suárez já tem 11 gols, irmão. 11 gols. Gabigol com 11. Ó o Thiaguinho aqui com 11 gols. Ó, Sempre lá falou. no meu leão. É ruim, hein? Não é segredo. Tiquinho Soares com 10. Isso aí. Quem mais surpreende aí vocês? Ah, cara, deixa eu te falar. Cara, eu acho que o Thiago, que não é atacante, ele faz muito gol. O Thiago Galhardo. Mas ele não é atacante. Eu fico com o Lelê. Lelê tava no time... Eu acho que o Lelê também. Tava em volta redonda, agora é mesmo, cara. Aí, boa parte o desses trabalho do gols foram lá. Rogério Corrêa maravilhoso, Sim. mas ele tava no volta redonda. Jogando contra os grandes aqui do Rio de Janeiro. E fez gol em quase todos Então, os assim, ele ainda vai crescer mais ainda. Pra mim, o Lelê, cara, ainda... Assim, olhando o contexto todo, né? Agora... Cara, o gol que ele fez no Fluminense agora é gol de absurdo. quem Ele joga vai bola. evoluir, ainda Aquela- mais no estilo de jogo do Diniz. Fernando Diniz. A minha pergunta para os senhores é o seguinte, que tá muito brando esse programa. Tá nada, tá bombando na audiência. Hoje, pelo menos. Gabigol com 11, Pedro com 21. Pode estar incomodando o Gabi, é isso que tá deixando ele incomodadinho, Tício? Você que jogou ali no é tempo. natural, ele sempre foi aquele jogador decisivo, né, cara? Ele sempre jogou ali para receber a bola de finalização. E aí mudou um pouco as características dele nos últimos tempos, principalmente pelo fato do Bruno Henrique ter saído do time, e aí o Flamengo tem achado um formato tático diferente. E que funcionou. E ele entrou bem, funcionou bem. E ele se colocou à disposição naquele momento para isso. E hoje ele quer voltar a brigar pela artilharia, porque ele é atacante, matador, ele sempre foi isso. Ele sempre fez gols decisivos. É, mas assim, se continuar desse jeito, a gente não sabe qual vai ser a escalação do São Paulo, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, Bigode. Mas nesse formato, Pedro de fixo e ele mais solto, a tendência é Pedro fazer 30 e ele bater lá seus lógico, 15. isso é natural. Apesar de que ele que bate pênalti. Mas assim, o Pedro vai continuar abrindo. Mas Lógico. aí eu acho que isso aí não... Assim, eu não sei se o incômodo dele é pela distância do Pedro. Eu acho que, nesse momento, o incômodo dele é pura e simplesmente por não fazer gols. Se vai fazer 2, 3, 4, 5, 6, eu acho que isso é um pouco indiferente, porque, beleza, ele tá com 11 gols.
Aí ele chega, daqui a 3 meses, ele tá com 20 gols. O Pedro tá com 40. Aí ele chega na final da Copa do Brasil e faz o gol do título. Vale por todos os gols que eu não tô nem aí, eu tô falando do Flamengo da Libertadores, pô, tá louco, exatamente. esquece. Então, assim, o negócio dele é... Ele precisa estar em boa forma para esses grandes jogos. Ah, sim, porque verdade. ele é um cara que decide. Ele tem poder. Não que o Pedro não decida, tá? Que fique bem claro que o Pedro também é bastante decisivo. Mas o Gabigol a gente já conhece. O Gabigol é o único jogador a marcar gol de finais de o que eu vi de torcedor implicando com o Gabigol porque ele perdeu 2 gols. Mas aí são essas pessoas que têm memória curta. São pessoas que trazem a frustração da vida dela para dentro do campo. Isso, o que fizeram com o Gabigol foi uma barbaridade. O vídeo que viralizou aí, que o Paparazzo Rubro-Negro, inclusive, que teve ontem com a gente postou, é uma barbaridade. Qual é a necessidade? Qual é a necessidade de o cara estar na tua... Você xingar o cara? Imagina se é esse cara que tá lá no trabalho dele, chega alguém na frente dele, tá sentado no computador, chega na frente dele e começa: você é um filho da pan. O que é isso, gente? O que é isso? Eu acho que a crítica, ela pode existir. Eu recebi mas muito. Mas isso aí não dá, não. Eu recebi muito. Pô, tá de brincadeira. Mas na nossa época, a gente não ganhava de ninguém, nem para o ímpar. Era puxado, hein? Não, mas o Maracanã não era tão perto como é hoje também. O quê? Era geral, pô. Você não pegou a geral, não, né? Mas a geral ficava assim. Era mais aberto. Agora o cara fala aqui assim, ó. O cara fala na cara agora. E de cima pra baixo. Ainda tem isso? Não, é incômodo, de qualquer forma. Mas a atitude do Gabigol foi impressionante. Ele teve frieza pra ali não... estourar, né? Porque é normal você ficar triste pela situação, é o torcedor do teu time que tá, aquilo não é torcedor, te provocando. Não, cara. Aquilo ali é... assim... torcedor, mas assim... Teoricamente, né? Então o Gabi teve uma sabedoria muito grande e frieza para não estourar, porque é bacana isso da atitude dele, que a gente já sabe que ele é explosivo, que é uma atitude dele. E ele teve essa sabedoria. Tá, mas o Flamengo tinha acabado de fazer 8 gols, Sim, irmão. mas aí entra o início falou. do mês, assim, do ano, né? De janeiro para cá, o Flamengo, todo o campeonato que o Flamengo disputou, não ganhou. Então o torcedor fica na memória isso. Tudo bem que ganhou de 8, mas aquela memória ali... Mas que ele tem a memória boa, não dá pra ele lembrar das 2 Libertadores? Nós ganhamos título pra caramba no Flamengo. Beleza, né? O torcedor não quer saber se você ganhou ou não. Ele quer saber o teu momento. O torcedor quer saber se o teu momento, né? Tá bom ou não. Então eu vou dar uma dica pra você. Fecha aqui. Onde que eu posso ficar mais fechadinho? Vem aqui pra mim. Vem aqui. É sério. Vai lá agora. Eu acho que ainda tá no ar. No meu Instagram. No vídeo. Sim. Nos stories. É Getúlio_Vargas no Instagram. Aproveita e segue. Tem lá uma entrevista do Giannis Antetokounmpo. Isso, muito boa, atacante do Milwaukee... Atacante. Jogador do Milwaukee Bucks, que foi eliminado agora na série. Aí um repórter chamado Eric, aqueles repórteres cri-cri, não sei nem se é repórter ou se é alguém que pode entrevistar, faz uma pergunta capciosa pra ele. Eu não vou entrar onde... Vai lá no meu Instagram, aí você vai ver. Tem a resposta. Tem lá, você vai ver, é um vídeo que tá lá, só você clicar e vai abrir pra você. Que é exatamente isso, Atirson. Ele fala, não é todo ano, ele falou, Michael Jordan jogou 16 temporadas, ganhou 5. Nas outras ele fracassou? Não. Em uma ele ganhou dinheiro pra comprar a casa dele, na outra pra ajudar a família dele, na outra pra ser o maior pontuador. Você vai construindo achievements, que são conquistas pessoais e coletivas e à medida do ano. A gente começou, né? Tô falando da nossa realidade aqui. Sim. O programa, não é todo dia que a gente está explodindo na audiência, mas tem um dia que a gente faz uma matéria que é do cacete, que surge o Caiu na Rede, que o Flávio faz com os meninos, que é o que bomba na internet, é uma matéria na rua que o Vidal estreou fazendo, é um áudio, um VT que o Thales, que era o nosso estagiário, virou editor, e eu... Então, cada dia a gente tem pequenas vitórias. Sim. E aí que eu acho que é onde torna um grande vencedor. Exatamente. Onde você se torna um grande vencedor. Pegando esse gancho do Antetokounmpo, o Guardiola também deu uma declaração muito semelhante dessa relação de vitória e derrota, porque lá no City ele foi perguntado antes do jogo contra o Bayern. O grande objetivo é a Champions, como é que você... Ele falou, cara, eu não sei qual é a necessidade que você e outras pessoas têm de ser perfeito em tudo. Eu não sou perfeito em tudo, o meu time não vai ganhar todos os jogos. Do outro lado também tem um adversário. E quem vai nessa mesma linha é o Fernando Diniz. Quando ele diz que a vitória é claro que legitima uma parte do trabalho dele. Mas ele não pode abrir mão do que ele acredita porque ele não venceu. Só e aí, um. a gente, imprensa, aqui a gente não faz isso. Tem culpa. Porque quando ganha, ele tá tudo certo. Isso. E quando perde, tem que ter caça às bruxas. Eu acho errado. Voltando pro clássico. Porque tá bombando real mesmo na audiência. Graças a Deus, amém. Receba. Bora, fica aí, receba. bora pra cima. Atirson. Bora.
Essa mudança de esquema tático toda hora não pode ser ruim para um Flamengo que tá meio perdido depois do Portugal? Não, assim, eu olhando pelo que a gente conhece dos jogadores, da experiência dos jogadores, da qualidade, da inteligência individual dos seus atletas, eu acredito que não. Até bom para exatamente ter variações dentro do próprio jogo. Às vezes você, com o próprio jogador, você consegue mudar as características e o seu próprio sistema tático. Eu acho que isso aí é uma forma de você acrescentar e aumentar o teu potencial para conseguir vencer do adversário. Porque dentro do próprio jogo você conseguir uma estratégia nova. Porque você, dentro do jogo, você vai lá, bota no quadro, você inicia com uma estratégia. Mas não é melhor ir feijãozinho? Não, eu acho que não. Eu acho que essa mudança ela é importante, porque tem jogo que você não vai conseguir, às vezes, na tua estratégia, surpreender o adversário. E aí você tem que criar coisa nova. Aí, se você não souber fazer isso e não tiver... Por isso que é importante você ter tempo para trabalhar. Como ele está sem tempo para trabalhar, ele está fazendo dentro do jogo. Dentro do jogo ele está fazendo o seu treinamento e as suas experiências. Eu acho que isso aí é fundamental. Está dando certo. Porque assim, a gente já conhece o trabalho do Sampaoli. Importante é a gente frisar que ele sabe valorizar o que o Flamengo tem de melhor, que é a posse de bola. O Flamengo sempre jogou com isso, sempre buscou a vitória com posse de bola. Não vai jogar atrás e sair no contra-ataque. Isso não é cultura do nosso time, não é cultura do nosso país, principalmente seleção brasileira. Então ele está conseguindo entender as características individuais dos seus jogadores para colocar no momento e no lugar certo. Então assim, essa é uma mudança importante, porque tem hora que você vai ter que mudar. Você tem que jogar com dois atacantes, às vezes você tem que jogar com 3 volantes por dentro, às vezes você tem que jogar com um losango para surpreender o adversário, tem que botar extremo, e aí você tem jogadores com essa característica para surpreender o adversário. Um exemplo disso... Traduzindo em momentos. Em português. Não, é porque a explicação do Atilson foi bem didática, mas ele fez isso contra o Nublense. Ele começa o jogo com 3 zagueiros, e aí no segundo tempo ele tira o Fabrício Bruno, bota o Wesley. Me senti professor agora. Não, mas você é o professor. Você é o professor. Então, e era uma coisa que, quando o Atilson principalmente participava com a gente na época do Vitor Pereira, a gente sempre batia nessa tecla. Ele quer enfiar a goela abaixo o esquema tático dele, o que ele acredita de futebol. Mas a minha pergunta pra você é a seguinte, e aí com todo respeito, e a gente sabe que quando vem com todo respeito vem uma porrada depois. Sim. Nublense e Maringá não podem ser ponto de corte pro Flamengo. Eu quero ver Botafogo, eu quero ver Racing. Mas a gente tem que levar em consideração o momento. Exatamente. O Nublense foi um dos primeiros jogos do Mas assim, é bom para esses 2 jogos aí, principalmente, é bom para você trazer de volta a confiança. Você trazer de volta a competitividade dentro do seu próprio elenco. Mostrar que todos os jogadores são importantes para o treinador. Não entrar ali, sair, o outro ficar xingando. O cara que está satisfeito no banco, ele tem que ir para outro time. Porque você não pode estar satisfeito no banco. Isso. Você não pode estar satisfeito se você sair. Você não pode também brigar com o seu companheiro que está entrando. Você não pode... brigar com o treinador, você tem que entender, mas você não pode ficar satisfeito. Você tem que estar realmente... Por quê? Eu já estive dentro do campo, entendia que não era legal sair, mas eu sempre tive respeito pelos meus companheiros e o treinador, porque ele é o comandante. Eu tenho que entender o que eu tenho que melhorar, por que eu estou saindo. Aí sim. Bom ponto para levantar contigo aqui rapidinho. O Varela vai precisar fazer uma cirurgia no quadril, vai ficar fora por um tempo, mais oportunidade pro menino Wesley. Que tá crescendo. Atilson, como joga a bola esse moleque, hein? Tá crescendo, tá evoluindo. É um jogador que tem um potencial ofensivo incrível, não tem medo. Lembra disso? Agudo, vai pra cima, dribla, não tem medo de fazer as jogadas individuais. É um jogador que vai, principalmente com a chegada do São Paulo, ele tá crescendo, ele tá ganhando espaço. Os 2 jogadores da lateral estão machucados. Caiu no colo dele, mas ele está preparado. Ele esteve também lesionado um tempo atrás. Quase foi pro Barcelona emprestado. Então, assim, graças a Deus, ele ficou no Flamengo, está aproveitando a chance. Hoje, para mim, é o titular absoluto. E, um grande problema para o Sampaoli agora para esse jogo contra o Botafogo. Você só tem Ayrton Lucas e o Wesley de laterais. O Felipe Luiz está machucado. Do lado direito, o Mateuzinho e Varela agora também machucados. Pronta a recuperação para os lateras do Mengão. Vou pro intervalo, porque na volta eu quero ver esse duelo Vojvoda versus Fernando Diniz. Para muita gente, os 2 melhores treinadores do Brasil. Hein? Bom duelo. Volto já, fica aí. Eu nem dormi direito essa noite, que eu sabia que tinha esse duelo. Eu sabia que a gente ia botar na tela aqui pra gente discutir
com os nossos especialistas, Atirson, lateral de seleção brasileira, Flávio Amêndola, jornalista consagrado e lateral direito do time C do Resende. Não, lateral direito do time da faixa, tá bom? Que foi vice-campeão dos Jogos Universitários, em 2013. Copa Sérgio você nunca mais joga, porque quebrou esse ano. Atirson aqui, ó, reforço de peso aí, Atirson. Recorte 2022-2023. Bota na tela pra mim aí, por gentileza. Fernando Diniz e Pablo Voivoda, do jeito que você quiser falar. Fernando Diniz, 65 jogos. O do Leão, 99. Diniz, 42 vitórias. Caramba, 52 vitórias do Voivoda. 10 empates contra 23. 13 derrotas do Diniz contra 24 do treinador do Leão. Quase 70% de aproveitamento do Diniz e 60% do treinador argentino. Eu posso falar de carteirinha. Mesmo com desfalques, não é dificuldade financeira que o Fortaleza paga bem em dia, mas não tem um poder de investimento no Fluminense, no Flamengo. O trabalho desse cara é espetacular e passa muito pelo Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, que quando oscilou um pouquinho com eliminações no ano passado, de Libertadores, lá atrás na Sul-Americana, o Marcelo bancou o trabalho, o projeto que a gente fala e fica sempre no plano das ideias. Quero saber dos senhores o que vocês acham desse duelo e quem é o preferido de vocês? O meu preferido é o Diniz, mas eu admiro muito o Voivoda e eu acho que o que você falou faz muito sentido. O poder de aquisição do Fortaleza é muito menor do que o do Fluminense. O elenco do Fluminense hoje é mais numeroso e tem mais qualidade que o do Fortaleza. Mas a gente vê aí, ó, o Martim Lutero, que é um dos principais goleadores do ano, o Thiago Galhardo, um dos principais artilheiros do ano, ainda tem o Silvio Romero também, que é outro jogador que é muito bom jogador e muito importante para o esquema do Voivoda, o Caio Alexandre, que foi revelado aqui no Botafogo, tá lá no Fortaleza, então esse time do Fortaleza é muito bem organizado. E não sei se você sabe, nem se o Atirson sabe com quem Juan Pablo Voivoda jogou no News Old Boys? Sei. Sabe mesmo? Xerifão, Ricardo Rocha. Eu vi que o Ricardo postou lá, eu falei, caraca, não sabia. O Voivoda jogou com o Ricardo. Ele é um cara espetacular. Eu tive lá no passado, retrasado. Ele mora lá no clube, mas não ele mora no hotel, não. Ele mora no clube. E vamos combinar que não é o Ninho do Urubu. Sim. A estrutura do PC é muito maneira. Mérito do Rogério, que construiu a cultura do Ceni. Mora lá, um quartinho com uma televisãozinha, um frigobar. Irmão, aí vai no shopping, que é ali perto do PC, dá 800 metros andando. Havaiana e bermudinha pela rua. Vai no shopping, come e nesse pique. É estilo Rio, né, pô? Tem que ser Agora simples. Eu te pergunto, são os dois melhores técnicos do Brasil ou estão atrás do Abel Ferreira? Cara, assim, eu gosto muito da ideia de jogo desses dois treinadores. A do Abel eu não curto muito, apesar dos resultados, ser muito eficiência dele, ser, pô, mas eu não curto, né? Olhando assim, vendo o time jogar, eu não curto. Eu prefiro esses dois. Agora, o Diniz, para mim, está na frente. Ele já evoluiu muito, principalmente quando ele começou a assumir times grandes, né? Quando ele começou lá no Audax, em São Paulo, né? No começo da carreira dele, ele já fazia essa ideia de jogo. Só que ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Da primeira passagem dele do Fluminense, ele tinha dificuldade, lógico, o elenco diferente do que é o elenco de hoje, mas o que ele me traz mais alegria de ver jogar? Porque ele não só constrói a jogada com tranquilidade, com posse de bola, envolvendo o adversário. Ele busca o segundo terço, né? O último terço do campo, que é o gol. Que é o finalzinho do campo. Isso me traz uma alegria muito grande. E o que ele faz também de resgatar potencial de jogadores, trazer... Eu li uma matéria dele, estava vendo a matéria dele, alguns jogadores que estão até fora do Brasil, que ele queria desistir de jogar futebol. Eu não lembro o nome do jogador, mas... foi um garoto da base. Acho que é Isaac. Que aí ele foi lá, conseguiu resgatar, você não vai parar. E ele é um baita cara para construir esse lado humano. Muito legal. Então, assim, entre esses dois caras, eu fico com ele muito pela ideia de jogo. Mas o trabalho que o Voivoda vem fazendo... Eu já tinha falado dele um tempo atrás, porque é um cara que consegue construir dentro do perfil do Fortaleza com dificuldade financeira, mas achar ideias do Thiago Galhardo. Ele achou a posição do Thiago Galhardo. Ele é muito bom treinador, então, um monte de jogador, um monte que ele resgatou, que ele descobriu lá. Agora, são muito bons. Lembrando que Fluminense e Fortaleza, por isso, o duelo, óbvio, se enfrentam sabadão. E aí, na segunda-feira, a gente traz os melhores momentos, os gols e tudo que as detentoras dos direitos nos cederem. Fluminense. Informação. Pensei que fosse perguntar.
Não. Você quer? Tá, Fluminense ou Fortaleza? Fluminense. Ingressos esgotados não para esse jogo. Fluminense e River Plate, terça-feira, no Maracanã. Ingressos esgotados. Quem quiser, pede pra Tisson que ele tem camarote. Camarote, direct. Eu falo com um dono lá, o camarote. Alô, Giovanni. Tá com medinho, imprensa argentina? Ai, tá com medinho do Cano. Tem que ter medo mesmo. Bota na tela aí, Joãozinho. Ó o Jornal da Argentina. Atente, River. Fluminense ganhou com outro gol de Cano. Tá com medinho? Fica com medinho mesmo. Pô, podiam escolher uma outra foto, né? Parece que o cara tomou uma bolada nos cornos aqui. Isso aqui não é gol. Vamos traduzir que isso aqui é ridículo. Fica atento aí, hein? Fluminense. Cara, ia ser lindo se o Fluminense maceta o River dentro do Maracanã com esse cara brilhando, hein? É claro que a gente tem que ter muito respeito com o River Plate, mas hoje o momento do Fluminense é muito superior ao do River. Eu acho que o Fluminense vai vencer. Lembrando que o Fluminense não vai ter o Marcelo, né? Nesse jogo contra o River. Talvez, não pra confirmar, pode ser que tenha sim. Contra o Fortaleza, perdão. Isso. Fecha aqui pra mim. Só pra mostrar que o Fluminense tem Mundial sim. O Márcio, marido da Celi, trouxe pra mim de presente aqui uma foto do Fluminense de 52 pra eu dar pra papai. Aí vocês discutem aí no chat se esse Mundial vale ou não. Igual do Palmeiras lá. Mas tem. Não. E me deu também o DVD da final da Copa do Brasil de 2006, que tem a comemoração, que eu era que mais corria, né? Eu não joguei, fiquei com o troféu, virei. Aí ele trouxe um DVD do jogo na íntegra. Obrigado, Márcio, obrigado pelo convite. Outra coisa, Joãozinho, ainda tem tempo, né? Tem uma sugestão aqui do Marcelo Aguiar. GV, boa tarde. Leva pra reunião de pauta com seu chefe. Tô vendo Donos da Bola e sou super fã. Que tal ter uma bancada de convidados uma vez por semana pra trazer alguns telespectadores? Concordo, acho a ideia ótima. Já sugeri, a gente só tá vendo a logística pra construir uma arquibancadazinha aqui. Até pra brincar com vocês, interagir. Legal. Tipo aquele programa lá do Life na Copa na Globo uma vez. Bacana. A gente vai fazer. Estamos procurando as madeiras pra construir uma arquibancada aqui. Ô, GV, diga. Eu posso só mandar um abraço aqui? Manda, Xuxa, você gosta. Porque ontem eu fui na livraria Travessa, aí na porta tinha ali uma garotada vendendo bala e os moleques me reconheceram na hora. Então vou mandar aqui um abraço pro Cauã, pro Guilherme, pro Miguel, todos eles lá da Mangueira. Estavam ali em Botafogo fazendo um trabalho honesto deles, deu uma moral pro moleque. Então, rapaziada, hoje é dia da Mangueira também, dia da sogra e dia da Mangueira, escola de samba. Parabéns. Eu adoro, né? Desfilar na Mangueira. Você gosta da Mangueira? A Mangueira, desfilar na Mangueira é maravilhoso. Você fica assistindo até tarde a Mangueira entrar? Não, cara, Não, ele tá lá esse com a Mangueira. trocadilho eu não gosto não, mas eu gosto da Estação Primeira de Mangueira. Bota aí, ó. Pedro, bota aí um samba da Mangueira, por favor. O computador dele hoje tá igual Quando acabar o programa, ele coloca. Tá aqui, ó, rodando a manivela. Olha, o Atisson pediu pro Pedrinho botar a Mangueira. Pedrinho, você fica à vontade, hoje é sexta-feira. Tá o enredo da Mangueira, o enredo. Alô, Pedrinho? O enredo, hein? O João que você gosta? Passou batido aqui. Você gosta? A fase que eu tô da minha vida. Olha, segunda-feira, Vasco e Bahia. Então, na segunda-feira, a gente traz as informações desse jogão. Bahia que passou bem na Copa do Brasil. Botafogo já macetou o Bahia lá, segunda-feira é vez do Vasco. Bom final de semana. Valeu, garoto. Juízo, resolve tua vida, né, jovem? Me ajuda aí. Bom, bom final de semana pra vocês. Obrigado, audiência. Bombou hoje. Segunda-feira a gente tá de volta com tudo sobre o clássico, esquentando Vasco e Bahia, do jogo do Fluminense com Fortaleza. Flávio Amêndola, GV, ativo se quiser também, porque eu não sei, né? Beijo. Bom final de semana. CHL.